Vamos começar com o assunto sistemas e matrizes. No caso, nós vamos falar de matrizes essa semana e sistemas na próxima, tá? Então, esse conteúdo está na página 73 da apostila de vocês. E nós começamos conceituando, então, determinando como é que é a nomenclatura, como é que a gente faz a definição de uma matriz. Tá? Então, a gente chama uma matriz M por N, com M natural diferente de zero e N natural diferente de zero. O que quer dizer o M e o N? O M são o número de linhas e N o número de colunas, tá? De uma matriz. Toda tabela de M vezes N elementos, ou seja, então ela vai ser uma tabela que vai ter um certo número de linhas e colunas, e o número de elementos distribuídos nessas linhas e colunas é o produto do número de linhas pelo número de colunas, dispostos em M linhas e N colunas. Indica-se a matriz para uma letra maiúscula e coloque seus elementos entre parênteses ou entre colchetes, como, por exemplo, a matriz A de ordem 2x2, tá? Então, se eu tenho uma matriz A, ordem 2x2, eu vou colocar os elementos assim, ó, sempre com letra minúscula, A, I, J, onde o I representa a linha que esse elemento está, e o J, a coluna que ele está. E aqui, fora desse parênteses, eu vou colocar a ordem da matriz, ou seja, ela é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Então, ela ficaria mais ou menos dessa maneira assim, ó, à disposição dela, tá? Então, são 2 linhas aqui, né, e 3 colunas. Então, uma coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, aqui estão os elementos, tá? 2 linhas e 3 colunas. Só que os elementos, a gente também faz uma indicação para uma anotação desse do A e J. Então, como é que seria o elemento da primeira linha e da primeira coluna? A1, 1. Da primeira linha e da segunda coluna, A1, 2. Da primeira linha e da terceira coluna, A1, 3. Assim como o elemento da segunda linha e primeira coluna, A2, 1. Da segunda linha e segunda coluna, A2, 2. E da segunda linha e terceira coluna, A2, 3. Então, é a indicação que fica, tá, gente, dessa nossa matriz. Bom, era o que eu estava falando, então, sobre a forma abreviada. Então, a gente indica essa matriz aqui, ó, a IJ, e o M e o N ali como coluna e linha, do lado de fora do parênteses. Só que tem alguma lei que está fornecendo esses elementos de cada linha e cada coluna em função da posição deles. Então, vamos ver esse exemplo aqui de uma matriz 2x2, ou seja, quadrada, né, que a gente chama, 2 linhas, 2 colunas, e cada elemento é dado por 2 vezes o número da linha que ele está, mais o número da coluna que ele está. Então, se eu tenho uma matriz 2x2, ela vai ficar dessa forma genericamente, vou colocar aqui. Então, eu vou ter 2 linhas e 2 colunas. Então, eu tenho o elemento da primeira linha e primeira linha e segunda coluna. E aqui, segunda linha e primeira coluna, segunda linha e segunda coluna. E agora, nós vamos fazer o cálculo através da lei de formação ali que ele forneceu. Então, eu vou colocar todos aqui para a gente indicar. E A2, 2. Então, a lei de formação é 2 vezes a linha mais a coluna. Então, vai ser 2 vezes 1, que é a linha, mais a coluna, que é 1. Então, o nosso elemento vai ser 2 mais 1, que dá 3. Já o outro elemento, 2 vezes a linha, que é 1, mais a coluna. Aqui no nosso caso é 2. Então, vai ficar 2 mais 2, que dá 4. Terceiro elemento, 2 vezes a linha aqui dele é 2, mais a coluna, 1. Então, vai ficar 4 mais 1, 5. E o nosso último elemento, 2 vezes a linha dele é 2, mais a coluna, que é 2. Então, vai ficar 4 mais 2, igual a 6. Então, a gente só colocando os valores aqui que a gente acabou de calcular, a partir da lei de formação, o A11 é 3, o A12 é 4, o A21 é 5 e o A22 é 6, tá? Então, ela pode aparecer assim. Quais são os tipos de matriz, então, que nós temos? Matriz linha, tá? Então, aqui já tá o exemplo. É uma única linha, tá? Então, nós vamos ter só aquela fileira horizontal. Então, essa matriz é do tipo 1 por 3, ou seja, uma linha e 3 colunas. Uma matriz coluna.
como é que vai ser? Ela vai ser pura e simplesmente uma coluna, só uma fileira vertical. Então, sei lá, vou colocar 0 e 1, tá? Então, o que nós temos aqui? Uma matriz coluna do tipo 2 por 1, ou seja, 2 linhas e uma coluna. Então, tem uma linha, matriz linha. Uma coluna, matriz coluna. Matriz quadrada foi o que eu disse para vocês. É quando o número de linhas é igual ao número de colunas, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma matriz um pouquinho maior para vocês. Então, nós temos 5, 7, 8, 7, 4, 6, 9, 1, 2. Então, essa matriz é uma matriz quadrada, porque ela tem 3 linhas por 3 colunas. Então, sempre que eu tenho esse número igual, eu digo que ela é uma matriz quadrada. Diagonais. O que são diagonais, né? A gente chama de diagonal principal aquela em que os termos têm o mesmo número na linha e na coluna, ó. Essa aqui. E a gente chama de diagonal secundária essa que vem aqui. Onde é que eu vou achar essas diagonais? Geralmente o quê? Nas matrizes quadradas, né? Nas matrizes quadradas, né, gente? Eu vou usar essas flechas lá depois para calcular o determinante, mas elas não chegam a ser diagonais, porque dependendo... não, o determinante sempre são quadradas, né? Então, sempre eu vou achar diagonal principal e diagonal secundária na matriz quadrada. Quando que eu tenho uma matriz chamada diagonal, ela vai ser assim, ó. Ela vai ser, vou colocar B, tá? Matriz quadrada, n maior que 1, é chamada matriz diagonal se todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são zero. Então, eu só tenho elementos aqui com valor na diagonal principal. Ó, então, na diagonal principal eu tenho 1, 3 e 5, fora da diagonal principal eu só tenho 0. Então, eu chamo essa matriz de diagonal. Matriz identidade. Nós vamos utilizar bastante também no cálculo da matriz inversa. Mas a matriz identidade, ela é assim. Sempre a diagonal principal vai ser formada pelos números 1 e o resto é 0, tá? E a gente indica ela por um I maiúsculo, ó. E 2, por exemplo. Então, a matriz identidade 2 por 2. Então, ela vai ser assim, ó. 1, 0, 0, 1. O que quer dizer? A diagonal principal dela tem os números 1, fora da diagonal principal tem 0. Se eu quero fazer uma matriz identidade de ordem 3, 3 por 3, então seria 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ó, diagonal principal tem os 1s e fora da diagonal principal tem zeros. Matriz nula, então ela vai ser todos os elementos nulos, tá, gente? Não tem só ser quadrada, ela pode ser qualquer tipo de matriz, principalmente lá na resolução de sistemas, a gente vai precisar dessa matriz nula, tá? E matriz transposta, o que é uma matriz transposta? É quando eu deito a matriz, vamos dizer assim. O que era coluna vira linha, o que era linha vira coluna, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui da matriz A. Então, eu tenho uma matriz A, 2 linhas por 3 colunas, tá certo? Então, vai ficar 2, 1, 3 é a primeira linha, 0, 4, 5 é a segunda linha. Então, o que eu vou fazer? O que é linha vai virar coluna. Então, eu vou ficar com a transposta 3 por 2, ó. Então, eu vou ter 3 linhas e 2 colunas agora. Então, o que é linha vai virar coluna. Então, vai ficar primeira linha, 2, 1, 3, que é a primeira coluna. Primeira linha, 2, 1, 3, vai ficar 2, 1, 3 na coluna. Segunda linha, 0, 4 e 5, vai ser a segunda coluna. 0, 4 e 5, tá? Então, eu digo deitar, porque se a gente olhar daqui pra lá, ó, parece que ela deitou, né? Então, é isso que acontece. Bom, gente, então vamos às operações com matrizes no próximo vídeo.